Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à imersão A Nova Renda do Médico. Esse evento é feito para médicos aprender a criar uma segunda fonte de renda sem ocupar o tempo que já é tão escasso, com ainda mais a agenda de pacientes. Afinal de contas, você já é sobrecarregado além da conta com tanto compromisso de trabalho que emprega sempre a sua mão de obra direta e o seu tempo. Os médicos, ainda no primeiro ano, quiçá nos primeiros meses após aplicar a primeira dose de imunobiológico, atingem o faturamento entre 50 a 200 mil reais por mês a mais, ou seja, sem contar com o que já faturam com o próprio atendimento. Veja a Receita Mais com a imunização dos nossos alunos já nos primeiros meses, sem contar com o que já ganham habitualmente no consultório. Hoje faz 18 dias que nós inauguramos. Nosso faturamento foi 37.254. Começou a vacinar no dia 20 de fevereiro de 2024. O faturamento de fevereiro, bruto, ele foi de R$ 20.896,70. Nossa, em uma semana. Em uma semana, tem. Faturamento do mês de março, bruto, foi o único mês inteiro até agora, né? R$ 86.363. Abril, até agora, entendendo que tiramos aí uma semana de férias, na verdade, uma semana menos ainda, até agora 71.162. O total foi de R$ 178.420. A gente tá bem feliz, assim. Não precisei colocar nada de dinheiro do nosso bolso depois que a gente começou a aplicar a vacina. Começamos em 19 de fevereiro, né? O mês de fevereiro nós fizemos 22 vacinas. O mês de março, 77. O mês de abril, 90. E esse mês de maio agora já fizemos quase 60 vacinas agora. Então, graças a Deus, estamos só aumentando. Né? Estou vacinando bastante, graças a Deus. É para médicos de qualquer especialidade. Eu sou cardiologista. Eu sou psiquiatra. Cirurgia vascular. Eu sou médico, reumatologista. Cardiologista. Sou pediatra. Mesmo sem conhecimento nenhum em gestão de vacinação no próprio consultório médico, e não importa se sua formação é clínica ou cirúrgica. Qual era o nível de conhecimento de vocês sobre gestão e serviço privado de vacinação antes de entrar no programa? Zero. Meu nível de conhecimento era zero. Eu saí do 0 para 90%. Prazer, eu sou o Dr. Rafael da Hora, médico diretor técnico de consultório próprio com serviço de vacinação particular validado e lucrativo. Eu e minha esposa adaptamos o modelo bem sucedido da nossa própria clínica e fundamos esse projeto de educação médica inédito e pioneiro no país. Olha só os prints do sistema informatizado dos nossos alunos, onde registramos os faturamentos mensais só com imunização. Para isso, não importa se você tem especialidade ou não importa o seu conhecimento prévio em gerenciar vacinas da própria clínica, não importa o tamanho da sua cidade. Eu estou numa cidadezinha de interior, uma cidade de 40 mil habitantes. Estou vacinando bastante, graças a Deus. Nossa, tem em média 60 mil. E é paupérrima. Na faixa de 65 mil a 70 mil habitantes. O gasto com investimento inicial para realizar esse projeto é mínimo. Afinal de contas, a sua clínica já está pronta. Não teve gasto nenhum não lá. Foi só a câmara fria, pronto, de investimento. O restante foi tudo baratinho. Não teve despesa de nada, porque praticamente assim, o ruim é se você quiser botar um serviço exclusivo de vacina, é diferente. Agora, para quem tem uma clínica ou para quem já atende em consultório e tem um espaço a mais, vale a pena, porque eu aproveitei tudo que eu já tinha. Eu aproveitei basicamente tudo que a gente já tinha, né? O custo é infinitamente menor do que você montar uma sala de nada, né? Do zero. Eu não tive que fazer tantas adequações, tive que colocar uma torneira, uma pia. Conseguimos adequar, já tinha uma maca aqui que estava sobrando, então eu aproveitei essa maca. A cadeira de vacina é uma cadeira que era do meu antigo consultório, então eu pude aproveitá-la. Até o final dessa aula, você vai entender como esse projeto é concreto e replicável em qualquer consultório médico particular. É um projeto extremamente sério, extremamente responsável e que respeita, acima de tudo, o senso crítico dos médicos participantes, fazendo jus à presença de tanta gente a cada imersão. Vai ser útil para médico que se encontra em uma dessas três situações. Já tem consultório particular funcionando, que quer montar consultório particular ou que até então não via vantagem em montar consultório particular antes de saber tudo que será apresentado ao longo dessa imersão. Vou contar a história das 3 roubadas que eu me meti como médico no início da minha carreira. Talvez você se veja em muita coisa. Lá em 2012, quando acabei a residência médica de otorrino pelo HC da Universidade Federal de Pernambuco, peguei os 100 mil reais que a duras custas juntei dando plantões extras durante os 3 anos de residência. Meu amigo, só quem é médico sabe como é difícil dar conta da residência e ao mesmo tempo conseguir juntar alguma coisa dando plantões extras. E desse dinheiro que eu juntei, acabei gastando tudo comprando equipamentos da minha própria especialidade e pagando a bendita cota para entrar na Unimed. Mal sabia eu a roubada que eu tava me metendo.
Olha eu, de novo, partindo do zero, já que tinha gastado todas as minhas reservas. Eu precisava que a entrada na Unimed desse certo de todo jeito, achava que não havia outra opção. Fui hipnotizado na época com aquela ladainha, que é o principal convênio da cidade, e se não fosse cooperado, não teria pacientes. No consultório particular, comecei a atender pacientes Unimed com tabela que ficou, para variar, congelada ano após ano. A cooperativa me pagava na época R$60 por consulta, e na minha especialidade, a maioria dos pacientes retornava em menos de 30 dias para reavaliação. Ou seja, minha gente, eu pagava para trabalhar. É trágico, mas era a minha realidade. Eu me dedicava todo dia ao atendimento de mais de 20 pacientes pela Unimed, acreditando que seria uma boa estratégia no longo prazo. Achava que, como era o maior plano de saúde da cidade, não teria outra opção a não ser atender da mesma forma que a maioria dos outros médicos fazia. Eu também realizava cirurgias de garganta e endoscópicas nasais, mas ao longo dos anos fui me frustrando cada vez mais com cirurgias mal pagas pelo plano de saúde. Sabe quanto eu recebia por uma amidalectomia pelo plano? Menos do que uma consulta particular. Faz sentido isso? Não fosse o amor pela minha profissão, já teria abandonado as cirurgias por plano há muito mais tempo. Por si só, toda essa história já seria suficiente para justificar por que a cooperativa é uma roubada na vida do médico. Mas pasme, isso não foi nem a ponta do iceberg do problema. A roubada mesmo veio à tona quando descobri, repara só, o rateio de perdas vultuoso entre os médicos cooperados que eu teria que pagar. Cerca de R$150 mil de prêmio por ser um dos médicos mais dedicados da cooperativa. É, meu amigo, minha amiga, essa é uma das coisinhas que ninguém te conta na hora de passar os cheques para entrar no grupo de médicos. Mas minhas roubadas não foram só no particular. Tive no serviço público também. Sabe qual foi minha segunda roubada? Concurso público, longe de casa, e põe longe nisso. Ao passar em concurso público estadual, federal, raramente a gente fica na cidade natal. A gente vai trabalhar lá na Casa do Chapéu. E com isso, passa a ter que pegar muita estrada. Concurso público é um sonho para muito médico, e na época era para mim também. Ainda lembro minha mãe falando: meu filho, passe num concurso federal para médico, que tudo vai ficar resolvido na sua vida. Você vai ter uma bela e gorda, olha isso, aposentadoria, e vai poder se aposentar cedo. Ah, que sonho. Pra quem não sabe, minha mãe é servidora pública que se aposentou aos 46 anos pelo INSS. Hoje ela tem quase 80. No caso dela, o serviço público foi como uma mãe. Não tira o mérito do pensamento dela. Até hoje vive muito bem com o que recebe. Eram outros tempos que não voltam mais. A pressão em casa era grande, ainda se acreditava que concurso público iria garantir a aposentadoria cedo e com salário integral. Ou será que você ainda acha que com esse contra-cheque de concurso público que a gente recebe, você vai conseguir se aposentar antes dos 70 anos com o mesmo salário que ganha hoje? É lógico que não. Isso serviu para os nossos pais e avós, mas há tempos já não é mais a nossa realidade. Eu sempre fui um nerd concurseiro, desde a época do vestibular, e eu sempre performei muito bem para passar em concurso público. Passei inclusive no concurso para perícia do INSS em 2012 e logo depois passei para perícia médico legal estadual em 2014. Ter passado nesses concursos públicos me deixou por um tempo satisfeito com os rumos da minha carreira, mas a rotina do serviço público, as várias horas de estrada que tinha que pegar toda semana, a subordinação, a chefia e a falta de progressão salarial me deixaram cada vez mais insatisfeito com aquela situação. Eu achava até então que passar em concurso público seria a melhor solução, mas, pelo contrário, tomou muito do meu tempo, gerou muita sobrecarga de trabalho, porque tive que trabalhar longas horas como servidor público e, ao mesmo tempo, dar conta do consultório particular. Ficava de segunda a quinta trabalhando no meu consultório particular, no centro cirúrgico e no ambulatório da prefeitura, e de sexta a domingo de plantão quase todo final de semana. Eu tinha uma típica rotina comum a muito médico. Me desdobrava toda semana para pegar a estrada para dar plantão. Fazia isso porque o concurso, como perito médico legal, foi em uma cidade distante, como já falei, e gastava cerca de 3 horas para chegar no plantão. A estrada era uma BR de alto tráfego, com caminhões pesados invadindo a contramão em alta velocidade como se fosse a coisa mais natural do mundo. Sabe aquele friozinho que dá na barriga quando por várias vezes eu tive que desviar para o acostamento? Ave Maria. Meu trabalho era justamente fazer perícia médico legal de periciando vivos e mortos que sofreu acidente na mesma estrada que eu usava. Ou seja, bastaria acontecer o pior uma única vez para de perito virar periciando. Ficava imaginando: será que eu vou passar o resto da minha vida nessa roubada e trabalhar longe de casa? Não bastava terminar o plantão de 24 horas exausto, ainda tinha que pegar 3 horas de estrada à noite. Mas eu até gostava da minha equipe. Trabalhava com auxiliares de necrópsia, meu braço direito, Sérgio defunto, mas o nosso plantão era tão agitado, mas tão agitado, que eu mal chegava de estrada para começar o plantão. Lá vinha ele, Sérgio defunto, perguntando, enquanto amolava a faca do cabo branco: temos 3 baleados para fazer necrópsia. Quer começar por
por qual. Era triste se ver esses garotos que não passavam de 25 anos, com múltiplas feridas perfrocontusas pelo corpo, que só perdiam em quantidade pro número de tatuagens espalhadas pelo corpo. O plantão era numa cidade extremamente violenta, com guerra permanente do tráfico de drogas e com trânsito caótico. Ou seja, fazia uma perícia atrás da outra, era tanto laudo para entregar que vivia para cima e para baixo com a garrafinha térmica vermelha de café para ficar ligado durante os plantões. Até hoje, sei de cabeça cada campo da declaração de óbito de tanto preencher. Já dava para ver que trabalhar tanto de segunda a domingo não ia terminar bem. Meu amigo, por mais brilho nos olhos que a gente tenha para trabalhar, por mais que a gente ame a nossa profissão, chega uma hora que você se vê em mais um plantão, longe de casa, no meio do nada, com a cara da derrota e arrasado por ter idealizado sua vida de uma maneira completamente diferente daquilo que você tá vivendo. Levei 5 anos pegando estrada perigosa para tomar uma decisão, mas tomei. Enfim, criei coragem e pedi exoneração. Você já percebeu que concurso público, longe de casa, não tem nada de Alice no País das Maravilhas, como muitos prometem. E, finalmente, a terceira roubada, o financiamento do imóvel da clínica. Em 2014, decidi comprar uma casa antiga, residencial mesmo, para reformar e transformar no meu primeiro consultório médico. Fui na Caixa Econômica obter um empréstimo, queria drenar todos os meus ganhos nos próximos anos. Minha vida era pagar aquele empréstimo. Ave Maria, até hoje eu tenho pesadelos tentando falar com o gerente da Caixa. Ou coisa complicada. E com isso foi gasto muito tempo, muita energia, muito dinheiro. Olhando retrospectivamente, vejo que teria sido muito melhor ter alugado um espaço para o consultório do que ter assumido um financiamento tão longo. E então, a soma dessas 3 roubadas, prejuízo financeiro da Unimed, concurso público exaustivo longe de casa e financiamento do imóvel da clínica, e tudo isso me levou ao diagnóstico de ansiedade, de depressão, enfim, total esgotamento físico e mental. Eu dava conta, ao mesmo tempo, do consultório particular, do vínculo público, dos plantões, das cirurgias, e eu disse chega de tudo isso. Minha cabeça explodiu no fatídico dia da reunião dos cooperados da Unimed, quando eu descobri que teria que pagar mais de R$150 mil como rateio das perdas da cooperativa, que se somaram aos R$500 mil que já tinha financiado para comprar o imóvel da minha primeira clínica. Ou seja, estava devendo R$650 mil e não via perspectivas de conseguir pagar tão cedo no ritmo do consultório atendendo o convênio. E eu estava muito infeliz. Era uma realidade que eu não queria mais para mim. Era remédio para ansiedade, remédio para depressão, 2 xícaras de café para acordar, outras tantas ao longo do dia para conseguir chegar até o final, e Zolpidem para dormir. Essa rotina doida de médico de trabalhar 50 a 70 horas por semana é coisa para deixar a gente maluco. Falei para mim mesmo, nunca mais irei atender paciente de convênio. Nunca mais. E foi nunca mais mesmo. E nunca mais irei me endividar com outro imóvel. Eu estava disposto a pagar o preço que fosse para sair daquela vida de zumbi que eu estava vivendo. Procurei todo tipo de serviço possível e imaginável. Comecei pelos serviços particulares não cobertos pelo rol ANS, para fugir dos convênios. Testei procedimento dentro e fora da minha especialidade. Até que, depois de muitas tentativas e erros, depois de muitos fracassos mesmo, descobri o serviço que transformou a minha vida. Naquela época, ainda em 2016, também estava concluindo o MBA em gestão empresarial, quando, na minha tese de TCC, tive a sacada de olhar com outros olhos para o serviço de vacinação. Primeiro vi que não era coberto pela ANS, como eu queria. E após estudar a fundo, percebi que havia uma demanda crescente pelas vacinas existentes e que seriam lançadas novas vacinas nos próximos anos. Foi aí que eu percebi que vacinação funcionaria muito melhor dentro da minha clínica, que já estava pronta, do que dentro de um imóvel exclusivo reformado do zero. Porque ao aproveitar o meu próprio espaço, eu, com investimento baixo, na verdade, um investimento 90% menor do que o modelo convencional de imunização, 90% menor do que montar todo um segundo imóvel do zero, poderia gerar um faturamento extra entre 50 a 200 mil reais, sem atender diretamente pacientes. Ou seja, sem, como sempre vinha fazendo, me sobrecarregar. É até errado chamar 50 a 200 mil reais por mês de faturamento extra. Isso é faturamento equivalente ou maior do que muito consultório particular que existe no Brasil. É ou não é? Foi depois de muita análise, depois de considerar e reconsiderar, minha esposa que sabe como eu sou excessivamente cauteloso antes de tomar uma decisão, que decidi que vacinação no próprio consultório seria a maneira mais rápida de montar o serviço do que montar em outro lugar. Seria a maneira mais segura, já que tive que gastar muito pouco para iniciar, basicamente, refrigerador e um estoque mínimo inicial de vacina.
vacinas. Adicionando um serviço que, pela primeira vez na minha vida, me permitiu zerar, não diminuir, zerar atendimento de convênio. Me permitiu sair do exaustivo vínculo público longe de casa, Ave Maria, e me permitiu quitar o financiamento do imóvel da clínica e quitar também a famigerada dívida da Unimed. Hoje, sequer preciso atender paciente no mão. Minha vida agora é gerir, à distância, a nossa clínica e trabalhar como professor na educação médica. Essa reinvenção da imunização, acima de tudo, me permitiu finalmente ter vida. Me permitiu ter programação certa todo domingo com a minha esposa, nosso cineminha, nossa trilha na natureza de bike. Me permitiu dormir a noite inteira enroladinho na minha cama. Ninguém nunca mais chegou de fininho no meio da madrugada dizendo: Dr. Rafael, chegou paciente. Outra coisa, colega de plantão roncando a noite inteira e eu, com meu sono leve, sem conseguir dormir, nunca mais. Sem falar que no final das contas, quem consegue dormir sabendo que a qualquer momento vão te acordar? Assim, finalmente, aumentei consideravelmente a minha renda sem ser mais escravo da minha constante presença na clínica. A clínica tem vida própria agora, não depende mais de mim. Já no primeiro ano, eu constatei que a vacinação já estava gerando um faturamento maior do que o meu próprio atendimento, e o melhor, ele se mantinha, mesmo quando eu me ausentava do consultório por períodos maiores. Por exemplo, quando eu viajava, eu tirava férias, coisa que eu até então não fazia. Férias? Tirar férias? Médico que tem consultório particular não tira um mês inteiro completo de férias. Tira uma semana, 2 semanas, no máximo quando dá. Tava, enfim, encerrando aquele ciclo da minha vida, da receita do consultório depender sempre e apenas da minha própria mão de obra. Antes de tudo, era apenas um consultório de um otorrino comum. Após montar o serviço, que passou a funcionar em paralelo ao meu consultório, passei a ter 2 negócios, 2 ótimas fontes de receita e apenas um único custo fixo. Sabe o efeito colateral disso? Eu reduzi os custos de cada serviço pela metade, uma vez que os 2 compartilhavam o mesmo espaço, a minha própria clínica, e por isso compartilhavam as mesmas contas. Com o passar do tempo, o serviço de vacinação foi me desafogando cada vez mais da minha agenda no consultório, tornando a minha presença física totalmente dispensável. Em 2016, durante o trabalho de conclusão do MBA, criei uma nova metodologia que reinventou o serviço de vacinação, adaptando para o consultório do médico comum. Não é clínica de vacinação, esse é meu mantra. Não é uma clínica de vacinas. É o seu próprio consultório com vacinas. Isso tornou o projeto mais seguro financeiramente, já que passou a exigir um investimento muito menor do que era necessário para montar um serviço privado de vacinação convencional, esse modelo antigo. Isso também permitiu que o projeto de inauguração fosse executado mais rapidamente, uma vez que se aproveita o próprio espaço que a gente já tem, economizando significativamente com a reforma, como já disse, cerca de 90%. Por fim, tornou o empreendimento mais eficiente, uma vez que os custos são diluídos entre os 2 negócios, o consultório médico e o serviço de imunização. Tá bom, Rafael. E por que, afinal de contas, você está sendo tão gentil em dividir esse segredo do negócio? Se fosse tão bom assim, você ia guardar para si, não seria bobo de dar de bandeja assim para outros médicos. De fato, eu pensei assim lá no início. Eu tinha medo de aumentar a minha concorrência. Eu pensei, nossa, será que compartilhar esse know-how, compartilhar esse segredo de negócio que levei tantos anos para adquirir, tá sendo uma boa ideia? Será que não vai ser um tiro no pé? Foi então que me veio a seguinte clareza e entendimento. Cada um tem sua missão nesse planetinha Terra. Como otorrino, acompanhei muita criança com surdez permanente porque simplesmente não aplicou as vacinas recomendadas para prevenir meningite. Vi muito paciente evoluindo com síndrome respiratória grave, indo a óbito porque não se imunizou contra a Covid-19, contra a influenza, contra pneumococo. Você deve imaginar como ficou meu consultório durante a pandemia. O consultório de otorrino, na pandemia, estava mais para urgência de UPA. Médico da linha de frente, que perdeu o paciente, vai entender como ninguém o que é ver gente morrendo um atrás do outro por falta de vacina. Vivenciei tanto a pandemia do H1N1 lá atrás, em 2009, quanto a recente pandemia do Covid-19, quando tantos morreram por falta de vacina, ou, ainda pior, por desinformação. Tomei para mim o propósito maior de compartilhar o máximo de conhecimento em imunização como minha missão de vida. Enfim, com médicos como você, a missão passa a ser compartilhada. Não é mais só minha, a missão é nossa. E ao ajudar centenas de outros médicos, como já fiz, olha isso, sou inscrito nessa imersão, tivemos centenas de médicos. Ao ajudar centenas de médicos a adicionar vacinas ao próprio consultório, cada um na sua cidade atendendo seus próprios pacientes, eu consigo, junto com cada um de vocês, gerar um impacto na escala de dezena de milhares de pessoas. Sozinho, lógico que isso seria impossível. Juntos, isso já é realidade. Isso é o que me torna tão apaixonado por vacina. Parafraseando a filosofia japonesa Ikigai, que para mim resume perfeitamente o que é a plena realização de qualquer ser humano na vida. Isso é o que eu amo fazer, sou muito bom em fazer, é bom pro mundo e sou pago para fazer.
E eu digo isso sem hipocrisia nenhuma, do fundo do meu coração. É por essas razões que eu resolvi dividir o segredo de negócio. Fiz certo ou não fiz? Vamos agora aos segredos de negócio que nenhum outro médico jamais te contaria. Agora que começa o ouro da aula de hoje. Preste atenção. Primeiro segredo, funciona na sua ausência. O médico não realiza o serviço de imunização. Como médicos, estamos acostumados a fazer tudo sozinho. Até porque muita coisa é ato exclusivo do médico. Não pode ser delegado para ninguém mesmo. Vê se a lógica de atendimento do médico não é assim. Consulta, quem faz? Procedimento, na maioria das vezes quem faz? O laudo, quem escreve? Retorno para reavaliação, quem faz? Suporte pelo WhatsApp, muitas vezes paciente cirúrgico, como era meu caso, ou a depender da sua área, algum paciente, ou política própria de relacionamento com o paciente está mandando mensagem. Quem acaba fazendo? Nós. Então nós fazemos tudo. Consultas, procedimentos, laudo, consulta de retorno, relacionamento com o paciente. Assim, todo o tempo do médico é empregado no atendimento direto ao paciente. Já a imunização, a lógica passa a ser essa. Triagem pré-vacinal, quem faz? Vacinador. Imunização, quem faz? Vacinador. Pós-vacinação, quem faz? Vacinador. Revacinação, quem faz? Vacinador. Suporte pelo WhatsApp, quem faz? Vacinador. Nesse modus operandi, somos completamente dispensáveis em todo o ciclo de atendimento. E isso não é ruim, não. Isso é espetacular. Numa guerra, é o soldado raso que vai na linha de frente que sofre o maior estresse. O general fica sossegado a quilômetros de distância, só ajustando a estratégia de combate. Nós, como médicos, na maioria das vezes agimos como soldado raso ao ficar sempre em período integral atrás da mesa do consultório médico. Mas por causa do nosso ego, nós não admitimos isso. Ficamos ali, na troca de tiro, na rotina do desespero de atender pacientes demais, um atrás do outro. Não sei você, mas toda vez que o atendimento atrasava e minha recepção ficava cheia de pacientes aguardando, me dava uma inquietude, um constante senso de urgência. Meus níveis de cortisol e adrenalina, por isso, nunca foram normais. Médico que faz consultório particular sabe bem do que eu tô falando. Tô defendendo a tese de que o médico deve sair do atendimento direto, mas é claro que não. Tô explicando que o médico precisa atacar em duas frentes. Enquanto estiver atendendo em uma sala da clínica, o vacinador vai estar atendendo coladinho ali, na sala ao lado. Enquanto o médico estiver fora da clínica em outro compromisso, o vacinador vai estar atendendo na sala ao lado e a clínica girando. Enquanto o médico estiver tirando merecidas férias jogando uma bolinha com o próprio filho, o vacinador vai estar atendendo na sala ao lado. Ou seja, o serviço não para nunca. Porque até o vacinador, quando tirar férias, vai ser substituído por um ferista. A matemática é simples. No cenário atual, você atende sozinha, no consultório. Ticket médio de uma consulta médica particular no Brasil gira ali na casa dos 250, 500 reais. Sei que alguns médicos aqui cobram mais alto do que isso. Muito bom. Mas foca no conceito que eu estou trazendo aqui, muito mais do que os números. Ok? Cenário daqui a 2 meses. Ticket médio da consulta, digamos que continue do mesmo jeito, 250 a 500 reais. Mas o novo braço tão forte quanto, ou até mais forte do que o próprio atendimento, vai começar a girar. Agora temos o ticket médio adicional de imunização que flutua ali, entre 500 e 1.000 reais. Imagina o mesmo paciente que você atenderia por 250 a 500 reais. Seu novo discurso vai passar a seguir mais ou menos a seguinte linha. Olá, seu João. Aqui no meu consultório, nós não focamos apenas em tratar a doença que eu trouxe aqui. Focamos também em proporcionar uma vida muito mais saudável e com muito mais longevidade. Vi que o senhor deixou de se proteger contra várias doenças comuns da sua idade. Vou te explicar para que serve cada uma dessas vacinas que eu estou prescrevendo e assim que terminar o nosso atendimento aqui na sala, minha imunizadora irá recebê-lo na salinha aqui ao lado para já aplicar essas vacinas e garantir mais saúde para o senhor. Com pouco esforço, você como médico vai aumentar seu ticket, lembra? 250 a 500 reais, somando um ticket médio entre 500 a 1.000 reais a mais, e no final vai passar a ter um ticket médio somado total entre 750 e 1.500 reais. Isso com um único paciente. Não fosse bom o suficiente, ainda te digo um efeito colateral disso. Não vai mais haver sentido nenhum continuar a atender paciente de convênio a R$100 a consulta. Você, se quiser e vai querer, vai poder reduzir o número de pacientes agendados pela metade para ter mais tempo para atender com calma e excelência, de modo que não vai fazer nenhum sentido manter mais a sua consulta por apenas 250, 300, 500 reais. São ganhos somados. Tá percebendo isso? E olha que essa é apenas a captação interna, você mesmo prescrevendo, que nem é a estratégia mais importante. A estratégia mais importante, que gera mais retorno financeiro no médio e longo prazo, e eu sei disso porque isso aconteceu não só no meu consultório, mas no consultório dos meus alunos, a estratégia mais importante é a captação externa. São os pacientes que vêm de fora. Quantos pacientes irão passar pela sua clínica sem sequer
passar por você. No início, 90% do faturamento com imunização acontece com captação interna, você mesmo prescrevendo. Mas com o passar dos meses, a coisa inverte. 90% passa a ser paciente de captação externa, que vem para sua clínica, se vacina. Isso acontece de modo independente de você ter atendido diretamente o paciente ou não. É bem curioso. Muito paciente passa a procurar sua clínica e não mais você, e isso é ótimo. É disso do que você está precisando. Consultório com vida própria. Assim, o serviço vai funcionar com o médico, seu médico ou apesar do médico. Segundo segredo, grande variedade de vacinas exclusivas do privado. Seu consultório pode disponibilizar uma série de vacinas que não estão disponíveis no posto de saúde e que, além disso, trazem uma maior cobertura, porque são feitas com um maior número de cepas do que as vacinas do posto. Por isso que é comum a vacina privada ser mais eficaz do que a vacina pública. Vou dar só alguns exemplos, caso ainda não seja sua rotina. Na tabela ao lado, vou fazer uma rápida comparação da diferença da valência, que é a quantidade de sorotipos, entre as vacinas típicas da rede privada com as vacinas comuns da rede pública. Pneumo 15 no lugar da pneumo 10. HPV 9 no lugar da HPV 4. Rotavírus 5 no lugar da rotavírus monovalente. ACWY-B no lugar da meningocócica C, influenza tetra no lugar da influenza tri, influenza high-dose no idoso ao invés da influenza padrão, hepatite A e B numa única seringa ao invés de hepatite A e B separadamente, tetraviral ao invés da tríplice viral, hexavalente acelular ao invés da pentavalente acelular. Existem outros exemplos, mas já deu para perceber. As sociedades médicas recomendam, sempre que possível, a utilização de vacinas com maior número de sorotipos por motivo óbvio. O paciente fica mais protegido contra os diversos sorotipos, daqueles vírus ou bactérias, e isso é uma ótima diferenciação das vacinas da rede privada. Veja ao lado, como é recorrente nos calendários, a Sociedade Brasileira de Imunizações, SBIM, afirma que essas vacinas exclusivas devem ser utilizadas preferencialmente, sempre que possível, no lugar das vacinas do posto. A recomendação correta não é nem o que eu acho, nem o que você acha. É o que os guidelines estabelecem. Você sabe disso, você é médico. Veja esse print dos calendários oficiais da SBIM, que é referência no Brasil em estabelecer diretrizes quanto às melhores práticas em vacinação. Outra propriedade interessante da vacina exclusiva é o fato de ser menos reatogênica. Vacinas acelulares, como as vacinas hexavalente e pentavalente, reduzem significativamente o risco de reação adversa quando comparado com a pentavalente no posto de saúde. E sim, eu não posso esquecer, o que leva o paciente a buscar o atendimento particular, logicamente, não é apenas a indisponibilidade das vacinas da rede privada no posto de saúde. Muitas vezes é pela qualidade do atendimento prestado, é pelo maior rigor no armazenamento das vacinas em refrigeradores científicos, é pelo cuidado único prestado, que obviamente só serviço privado consegue oferecer. Olha isso aqui. Tenho certeza que você vai se surpreender com a grande variedade de vacinas disponíveis para aplicar no próprio consultório particular. Muita coisa aconteceu desde a última vez que você estudou isso na faculdade. Fico indignado como médico desperdiça esse tipo de oportunidade de agregar valor. Repete meu mantra. Não é uma clínica de vacinas cara. É o seu próprio consultório que está pronto, com vacinas. Terceiro segredo, vacinação em todas as idades. Como dá para ver nas estatísticas das nossas clínicas, metade do público de vacinação é infantil e a outra metade é de adulto e idoso. Ou seja, já faz muito tempo que vacinação deixou de ser coisa apenas de criança e, consequentemente, também deixou de ser serviço prestado apenas por pediatra. Médicos de todas as especialidades, inclusive generalistas, podem trabalhar com imunização no próprio consultório. Sabe aquele paciente com mais de 60 anos que você atendeu essa semana no consultório? Você vai lembrar. Meu amigo, minha amiga, olha quanta coisa você deixou de recomendar e aplicar no seu próprio espaço. Esse serviço tem mais valor, muitas vezes, como já falei, do que a nossa própria consulta. Veja esse print do plano vacinal que está trazendo muito mais longevidade para os nossos pacientes 60+. Isso aqui é uma planilha de orçamento com cálculo automático, plano vacinal para, em segundos, sua secretária ou sua em breve vacinadora calcular. Destaque para o valor total do plano vacinal. Ah, Rafael, eu não atendo nem idoso, nem criança, só atendo adulto. Ainda faz sentido para mim? Ao lado, são vacinas que sistematicamente os calendários oficiais recomendam para adulto. Veja esse print do plano vacinal para adulto. Novamente, destaque para o valor total do plano vacinal. E por fim, vacinas recomendadas para crianças. Veja esse print do plano vacinal para criança, destaque para o valor total do plano vacinal. Essa parte é útil para médicos incrédulos ou então meramente desinformados finalmente entenderem como a coisa realmente funciona. Todas as vacinas muito bem indicadas, seguindo as recomendações das sociedades médicas. Quarto segredo, alta recorrência. A maior parte dos pacientes atendidos em vacinação é de pessoas que já se imunizaram anteriormente na clínica e estão retornando. Como dá para ver nesse gráfico, extraído da nossa própria clínica, 70% dos atendimentos são de pacientes que voltaram para a revacinação. Sabendo que o ticket médio da vacinação, como já falei, gira ali entre 500 a R$1.000 por paciente, basta atender 5 pacientes para já atingir uma meta entre R$2.500 a R$5.000
por dia. E desses 5 pacientes, 3, lembra? 70%? 3 são retorno de pacientes que aplicaram a primeira dose nos últimos meses. Então, no longo prazo, para ter um ótimo faturamento, precisamos não de 5, mas de 2 pacientes novos por dia. Muito médico esquece que vacinação trabalha com aprazamento. O que é aprazamento mesmo? É a programação das doses seguintes do paciente, ou das novas doses de uma nova vacina para o paciente. Funciona assim. Após atender pela primeira vez o paciente, as doses são programadas para o futuro, que são registradas no cartão de vacinação e também no nosso sistema informatizado. Na época certa, nosso sistema automaticamente lista todos os pacientes com vacinação programada e a nossa vacinadora entra em contato, procurando sempre preencher bem a agenda diária de atendimentos. Assim, existe previsibilidade e fluxo contínuo de pacientes, já que 70% é gente que vai dar continuidade ao esquema que já começou, segunda dose da mesma vacina, terceira dose da mesma vacina, novas vacinas e assim por diante. Quinto segredo, escala. Quanto você como médico consegue faturar sozinho? 20 mil? 50 mil? 70 mil? 100 mil por mês? Existe um limite, até porque você é você é uma pessoa só. Você viu o crescimento dos nossos alunos médicos no início da aula. Eles mal começaram. Aquilo foi no primeiro ou no segundo mês. Não tiveram nem tempo ainda de crescer de verdade. Por mais que você aumente o preço da sua consulta, você nunca vai conseguir escalar o seu consultório médico trabalhando apenas com consultas. Você atinge um platô. Pronto. O serviço de vacinação tem um potencial ilimitado de crescimento, uma vez que você poderá ampliar indefinidamente a equipe, conforme o crescimento do serviço. Por outro lado, com apenas uma funcionária vacinando um pequeno número de pacientes por dia, já é sim possível faturar 50 a 200 mil reais por mês com vacinas. Você poderá ter, ao longo do crescimento do serviço, inclusive, uma receita líquida maior do que a sua receita atualmente, sem ter que estar presente o dia inteiro no consultório. A nossa meta no primeiro ano é bater 50 a 200 mil reais por mês com apenas uma vacinadora. Já no segundo ano, graças à escalabilidade da vacinação, o faturamento tende a continuar subindo à medida que o serviço vai amadurecendo. Esse é o grande diferencial da imunização. Tem que ter funcionário trabalhando por você, tem que ter potencial de crescimento contínuo, ao invés de atingir um platô e pronto, ficar nessa. Muitos colegas nessa imersão, se não a maioria, está vivenciando esse platô. E para ser escalável, o serviço não pode ser realizado única e exclusivamente por você, mas sim por outra pessoa. Só assim você vai ter qualidade de vida de verdade quando conseguir finalmente internalizar isso. Sexto segredo: mercado em expansão com novas vacinas. Recentemente, houve uma explosão de lançamentos, principalmente nesses últimos 2 anos para cá. Consultórios particulares já estão aplicando HPV-9, estão aplicando vírus sincicial respiratório para idoso, nova, herpes zoster, pneumocócica 15, nova dengue, influenza high dose. Não custa lembrar, vacina HPV não é coisa só de pré-adolescente. Vacinar pré-adolescente é estratégia de massa, estratégia pública, é o que o orçamento do governo, que é limitado, permite. Segundo calendários oficiais, todos, dos 9 aos 45 anos on-label, ou seja, de acordo com a bula aprovada pela Anvisa, e além dessa idade, off-label, deve se imunizar contra tudo que é coisa ruim que o HPV causa. E a maioria da população não aplicou. Você, inclusive, que é médico, provavelmente também não aplicou HPV-9. É uma oportunidade atrás de uma oportunidade de administrar vacinas. Super importante na prevenção de câncer genital, anorretal, de faringe. Importante também na prevenção e no tratamento de verrugas benignas, seja antes, seja após a remoção cirúrgica. A vacina HPV-9 exclusiva do privado tem 5 cepas oncogênicas a mais, o que aumentou consideravelmente a eficácia contra o câncer, como dá para ver nesse print de uma nota técnica da SBIM. Sabe aquela sua paciente que tem herpes zoster? Já está disponível no mercado privado brasileiro a nova vacina inativada que é indicada para todos acima de 50 anos. O herpes zoster é uma doença que acomete 50% da população até os 80 anos de idade. E para quem não lembra, pode ser altamente incapacitante, levando as pessoas a correr muito atrás dessa vacina. Essa nova vacina tem o diferencial de poder ser aplicada não só antes de se adquirir a doença, mas também logo após o episódio agudo. Talvez você, se não for dermato, nem veja no dia a dia, mas toda hora chega paciente com zoster para aplicar essa vacina de ticket de R$ 1.200. Passa a chegar a partir do momento que você passa a ter serviço privado de imunização. Outra novidade, que já está nos consultórios particulares, é a vacina Pneumo 15, que contém 15 sorotipos do pneumococo. Atualmente, está disponível no posto de saúde a vacina
vacina pneumocócica 10 e na rede privada a pneumocócica 15. Essa é uma vacina que criança, adulto e idoso já são bastante receptivos devido ao medo de complicações respiratórias bacterianas. Por outro lado, a nova dengue, do fabricante Takeda, é indicada entre 4 e 60 anos. A alta prevalência da dengue nesse ano de 2024 fez com que a procura pela vacina nas clínicas particulares fosse enorme. E ainda vão chegar em breve. Vírus sincicial respiratório para gestante lactente, inclusive já foi aprovada pela Anvisa. Pneumocócica 20, Covid-19 e entre tantas outras novas marcas que estão por vir. Nenhum médico vai querer estar de fora dessa nova onda na rede privada quando acontecer. Sétimo segredo, segurança. Você já teve intercorrência grave com seus pacientes? Quem nunca, né? Eu realizava cirurgias com otorrino, que é uma especialidade que tem muita intercorrência de sangramento. Certa vez, tive um paciente em pós-operatório com sangramento que não parava por nada. Tive que realizar hemotransfusão, retornar para centro cirúrgico para depois de muito sufoco finalmente conseguir parar a hemorragia. O médico nem sempre precisa estar passando por esse tipo de estresse o tempo todo. Muito bem, uma das vantagens desse serviço é justamente isso, ter quase nenhuma intercorrência e quando tem, ser bem simples de se resolver. Tanto é que no POP de urgência em vacinação não são exigidos laringoscópio, nem desfibrilador, nem cilindro de oxigênio. Procedimento operacional padrão em caso de intercorrência é bem mais simples do que você imagina. Oitavo segredo, lucratividade. Hoje em dia, o coworking, que é quando duas ou mais empresas dividem o mesmo espaço, não à toa, se tornou uma coisa muito comum. Quando duas empresas ocupam o mesmo espaço, as contas são divididas ao meio, tornando ambos os negócios mais lucrativos, já que passam a ter metade dos custos fixos que teriam caso ocupassem um espaço exclusivo. Ao montar um novo serviço dentro do próprio consultório, acontece a mesma coisa. O seu consultório passa a pagar metade das contas, assim como a vacinação paga a outra metade. É uma baita vantagem competitiva quando se compara com vacinação em um espaço exclusivo em outro imóvel. O custo fixo passa a ser rateado ao meio, fazendo com que tanto o consultório passe a ser mais lucrativo, como o serviço de vacinação passe a ser também mais lucrativo. Por isso, meu mantra não é uma clínica de vacinas, é o próprio consultório que a gente já tem com vacinas. Quando se monta um serviço de vacinação que tem que se pagar sozinho, como acontece, por exemplo, em uma franquia de vacinas, a margem de lucro fica ali na casa dos 10%. Porém, quando se monta no próprio consultório, no próprio espaço, como serviço de vacinação, só terá que pagar metade das contas, sem falar que ainda por cima aproveitará o fluxo de pacientes do próprio consultório, a margem de lucro da vacinação sobe, salta para algo em torno entre 15% a 30%. Agora presta atenção no que eu vou falar. Ao movimentar 50 a 200 mil reais por mês, eu já expliquei que para isso bastam 5 pacientes vacinados por dia inicialmente. Se gera um saldo líquido para o médico de 10, 20, 30 mil reais por mês com um serviço que nem depende da mão de obra para acontecer. Nono segredo, baixo investimento. Se você tem medo de não dar certo ou acha que não tem dinheiro suficiente para montar vacinação no consultório, isso é absolutamente normal. Eu também me senti assim quando decidi adicionar ao meu consultório mais um serviço. Foi depois de muito estudo que percebi que não só era possível, como era a melhor maneira de aumentar a receita do consultório investindo pouco. Dentre tantos procedimentos que podia colocar e já coloquei no consultório, foi o de melhor custo-benefício. O investimento inicial que tive foi comprar um refrigerador pequeno e comprar poucas doses de vacina inicialmente. Aproveitei alguns móveis que eu já tinha e dentro de 10 semanas já estava aplicando a primeira dose, não me esqueço. Foi uma dose de pneumocócica em um paciente antigo meu. Agora me diz, qual procedimento que não sobrecarrega o médico, uma vez que é realizado por vacinadora, que pode gerar 50 a 200 mil de faturamento e ainda por cima precisa de pouco investimento no início. Precisa de um refrigerador, da vacina, de mobília básica e de mais nada. 10º segredo, baixa complexidade. Muitos médicos dizem, abre aspas, nunca trabalhei com vacinação, por isso não sei como montar o serviço. Ou então dizem, vacinação não é relacionada com a minha área, fecha aspas. É super natural pensar assim quando se desconhece como a coisa funciona. Primeiro ponto, a curva de aprendizado em imunizações é bem mais curta do que tantas outras coisas que estamos acostumados a estudar. Sabendo que estudar, em poucas semanas, se vence a maior parte da curva de aprendizado. Segundo ponto, quem lida diariamente com o paciente que se vacina não é o médico, mas sim a vacinadora. De tal maneira que a referência em conhecimento sobre imunização deve ser a vacinadora da sala de vacinação, muito mais do que o próprio médico. Mas, Rafael, onde afinal de contas eu vou encontrar alguém que entenda de vacinação para trabalhar comigo? Eu sempre digo, é muito simples contratar uma vacinadora com experiência ou não, basta ser estudioso e gostar do tema para, em pouco tempo, se tornar autossuficiente para
gerenciar a vacinação. Vou explicar isso com mais detalhes na próxima aula dessa semana. Nessa aula, você aprendeu, olha quanta coisa, sobre oportunidade que é montar vacinação no próprio consultório e sobre os 10 segredos de tornar o consultório muito mais lucrativo com vacinas. Primeiro segredo, você não irá realizar o atendimento, ou seja, não irá ocupar ainda mais o seu escasso tempo. Segundo segredo, a maioria das vacinas do privado é exclusiva. Terceiro segredo, todas as idades precisam de vacina, criança, adulto e idoso. Inclusive, o foco atual dos fabricantes está mais no adulto e no idoso. Quarto segredo, alta recorrência dos pacientes. 70% deles serão retorno. Bastam 2 pacientes novos por dia inicialmente. Quinto segredo, escala. 50 a 200 mil por mês é só o começo. Sexto segredo, mercado em expansão. Novas vacinas já chegaram e vão continuar chegando na rede privada. Sétimo segredo, sim, é seguro aplicar no seu consultório particular. Oitavo segredo, e o melhor, é mais lucrativo do que no espaço 100% dedicado. Nono segredo, cabe no bolso de todo médico. 10º segredo, a maioria dos médicos parte do zero e vence a curta curva de aprendizado em questão de semanas. Quando você entende tudo isso, você passa a ter um olhar crítico sobre a maneira que vem trabalhando. Que coisa de maluco é essa de ser escravo sempre da própria agenda? Que coisa bizarra é essa de não poder parar o consultório no meio do atendimento? De não poder ter uma dor de barriga no meio do atendimento, nem uma dor de cabeça, afinal, o atendimento não pode parar. Corre, que tem paciente esperando. Até aqui, você não tinha opção. E se continuar do jeito que tá, você não vai poder parar nunca, já que vai ter sempre paciente com horário atrasado te esperando lá na recepção. Você percebe que lotar a agenda, mesmo que seja de pacientes particulares, de sol a sol, por mais que você tenha brilho nos olhos, vai roubar anos preciosos da sua vida, vai roubar a sua liberdade. Quando você vê pela primeira vez tudo isso, você não consegue mais ver os anos passando e ficar preso no consultório o dia inteiro por toda uma vida. Cai a ficha finalmente sobre por que sua vida é tão sobrecarregada, sobre por que está tomando tanto remédio para ansiedade e para dormir, sobre o que você pode fazer para resolver isso e sobre como você vai resolver. Vou fazer um spoiler. A aula 2 vai acontecer nessa quarta-feira e tá ainda mais incrível. Olá, sejam muito bem-vindos à segunda aula da imersão A Nova Renda do Médico. Olha que interessante. Ao comprar vacinas nos fornecedores, temos o prazo para pagar em 30, 60 e 90 dias. Ao invés de se trabalhar apenas com fechamento de doses isoladas de vacina, uma dose só, se deve buscar trabalhar com planos vacinais que correspondem à reserva de várias doses na mesma oportunidade. Vou te contar como tornar o consultório um ativo, irá potencializar ainda mais essa oportunidade de maneira mais barata, rápida e segura. Preste atenção! Se você ficou até o final é porque de alguma forma gostou desse conteúdo. Deixei 2 surpresinhas para o final. Vou compartilhar o PDF mais desejado pelos médicos da imersão. Esse PDF contém todas as marcas de vacinas que você pode adquirir para o consultório, com o custo do fornecedor, ou seja, quanto você paga para adquirir, e o preço sugerido para praticar no seu consultório particular, ou seja, quanto seu paciente vai pagar pelo serviço de imunização. Ao abrir o PDF, você vai entender quais são as vacinas que têm maior demanda no consultório, a margem de lucro de cada uma, enfim. Esse PDF, para o médico que está começando, tem um valor incalculável. É o segredo do segredo. Toda a imersão os médicos me pediam isso. E eu dizia, do nada, isso é material para disponibilizar apenas já dentro do curso. Mas dessa vez, para a alegria geral da nação, tá na mão. É o material do curso completo que estou disponibilizando. Para não matar vocês de curiosidade, apostei no grupo prioritário de médicos. Basta clicar no botão verde que está nessa página, entrar no grupo prioritário de médicos e clicar no link e digitar a senha RENDA, em letras maiúsculas. Vou repetir mais uma vez. Clique no botão verde que está disponível nessa página onde está esse vídeo. Vou deixar aqui durante 1 minuto na sua tela um resuminho do que você vai fazer a partir de agora. Aproveita para dar um print para não perder nenhuma informação. Passo 1, clicar no botão verde que está nessa página e entrar no grupo prioritário de médicos no WhatsApp. Passo 2, baixar o PDF Vacinas, Info Comerciais, senha RENDA, em maiúsculas. Passo 3, responder ao quiz para concorrer a uma bolsa do curso de 50%. Analise atentamente o PDF para você não ficar perdido na aula 2, que entra no ar nessa quarta-feira. Te vejo lá.